Nós, apoiadores da professora Monique, a mãe do pequeno Henri, vamos agora dizer aquilo que está ao nosso alcance acerca dessas brutais, sórdidas e perversas acusações feitas contra a mãe do pequeno Henri no dia do aniversário dele, que foi ontem, né, dia 3 de maio. Ele faria seus 8 aninhos de idade. Aí o pessoal que acusa a professora Monique vai à imprensa, vai aos meios de comunicação fazer acusações sordidamente falsas. É só essas palavras que a gente tem de dizer mesmo. Mas antes, eu gostaria de recordar uma postagem que foi feita, um vídeo que foi feito em janeiro de 2022, no comecinho do ano, onde a gente está tentando mostrar como a acusação ela prefere tratar a mãe do menino, né, uma mulher, como se ela tivesse menos vida, menos dignidade, menos personalidade do que os acusadores. Porque, a bem da verdade, o que aconteceu à professora Monique? Ela, não conseguindo discernir exatamente o que estava acontecendo ao filho dela, na noite de 8 de março de 2021, acordou com seu filho morto. Naquele momento ali, ainda entorpecida, ela entendeu que o menino tinha alguma esperança para o menino, levou ele para o hospital. Chegou ao hospital, né, eles falam que o hospital já recebeu o menino morto, mas os próprios textos, né, produzidos à época mostram que o hospital falou que a criança chegou em PCR e eles tentaram ressuscitar o menino por mais de 1 hora. E a partir daí, um amigo do Leniel orienta a Monique a cuidar do enterro, enquanto ele e o pai do menino foram ao necrotério ver as questões da autópsia. E isso tudo é feito de maneira desordenada. A mãe perdeu o filho, ela não tinha muito o que pensar. A seguir, já nas próximas horas, começa-se a investigação do que possa ter acontecido com o menino. Ela não sabe dizer o que é, e ela de fato não sabe dizer o que é. Por mais que o público tente ficar dizendo, ela sabia sim, ela sabia das torturas, ela não sabia de tortura nenhuma. Ela sabia no máximo que o filho dela não estava indo com a cara do companheiro dela, e isso é comum em muitíssimos outros relacionamentos. É muito covarde ficar pedindo isso a Monique, porque ela e muitas mães custam a entender o que possa estar acontecendo, mesmo as mulheres tendo um péssimo relacionamento com o homem. No caso dela, o Jairo é uma espécie de morde-a-sopra, né? Ele era aquele maridão todo desnorteado e ao mesmo tempo ele era muito arrependido, ele pedia perdão. Isso tudo a gente pode ver até numa conversa que a Débora, uma das namoradas dele, publicou na Rede Rio, onde ele é uma mistura de homem romântico inseguro com um homem muito chulo, e as mulheres não conseguem perceber que esse cara está dizendo quem ele é, né? Estou me referindo ao Jairo. Só que a partir disso começa-se toda uma acusação voltada principalmente contra a mãe do Henri, que é completamente inocente, conforme demonstra a pronúncia da juíza. Na pronúncia da juíza está provada a inocência da Monique, tanto é que ela havia sido absolvida. Aí depois, com um acordo lá da 7ª Câmara de Desembargadores do Rio de Janeiro, ela volta a ser acusada, mas eles não apresentam nenhuma prova da acusação. Que é exatamente o que acontece agora com as acusações que fazem dela. Como que a vida traz mistérios no sentido de que alguma coisa pode até parecer ter a participação da mãe, mas isso está longe de significar que houve essa participação. É uma pena as pessoas que mexem com a justiça irem se tornando pessoas tão impiedosas. Sim, o ser humano é complexo, o ser humano ele é sagaz, mas você, como promotor de justiça, colocar isso a prioristicamente é uma coisa muito perigosa e diz muito do promotor e não da ré. Porque ele ignora totalmente isso, que uma mulher em situação de violência, ela é uma mulher, uma pessoa, ela tem dignidade. Então ela não vai necessariamente deixar transparecer isso para uma babá que estava longe. Né? E o fato dela não deixar transparecer não quer dizer que ela não sofresse ou não estivesse sofrendo essa violência, que é de caráter psicológico, que é até difícil de detectar factualmente. Uma mulher em situação de violência, ela vai preservar a própria dignidade, ela vai tentar fazer isso. Né? Pelo menos no começo, quando ela acha que é meio vergonhoso dizer o que está acontecendo,
ela acabou de sair de um relacionamento, estava em outro, e de repente aquele homem que chegou como um príncipe antes de começar as violências, um homem poderoso que tinha uma boa reputação, ela não vai admitir de uma vez que ela está sofrendo violência. Isso acontece depois, e às vezes até depois da tragédia, quando a pessoa vai fazer uma releitura do passado, vai falar: olha, agora que eu estou conseguindo entender o que estava acontecendo. Às vezes é só depois da tragédia. Isso acontece com a professora e acontece com a maioria das mulheres que eu, você e até o promotor conhece. Porque até no caso da professora, a gente vê na própria carta dela, em alguns diálogos com a família dela, pós-morte do menino, que ela se sente culpada por ter saído de um relacionamento e já ter entrado em outro, né? E ela se sente meio que pagando um preço por causa disso. O que comprova também que ela não participou da morte do menino, que é o preço que ela entende que ela está pagando. É assim, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi a gravidade da situação? Que ela realmente não viu, porque isso faz até a mulher postergar essa percepção. Ela vai, não, é uma crise, não é possível. Ontem eu estava bravo com ele, mas ele hoje chegou todo poético, então a pessoa vai postergando, vai adiando e pode correr um risco de uma tragédia. De qualquer forma, o que fica claro aí na abordagem do Ministério Público na pessoa do promotor é que ele é tão ostensivo e sarcástico em ficar o tempo todo tentando desqualificar a mulher mãe, a professora Monique. Isso é totalmente oposto ao empenho dele em comprovar o talvez mau caratismo do outro réu, que é o Jairinho. Com a mulher não, ele está o tempo inteiro, tanto ele quanto a acusação, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. É uma coisa muito pesarosa. Vamos ler aqui o que você já vem lendo enquanto eu estou falando. Vamos pela ordem das coisas. Eu não vou lá nos perfis do Leniel, que é principalmente o Henri Vidas Interrompidas, mas olha o que saiu na mídia no dia do aniversário do Henri. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. Aqui está dizendo assim, ó: Leniel será assistente de acusação no julgamento de Monique Medeiros e do ex-vereador Jairinho, acusados de terem matado o menino há quase 3 anos. Olha como é que a notícia é tendenciosa. A Monique não é acusada de ter matado, não. Ou seja, a mídia, o STF, na pessoa do ministro Gilmar, todos ficam reproduzindo essas coisas. Monique não está sendo acusada de ter matado o menino. Ela está sendo acusada de ser omissa e ainda assim essa acusação já está comprovadamente derrotada, porque provou-se que ela era uma mãe presente e que nos 2 ou 3 episódios que o menino passou por alguma coisa, ela confiou o filho à babá. Então ela não é acusada nem de omissão, porque eu não tenho como me omitir daquilo que eu não sabia, né? Aí as pessoas dizem: ah, mas e o salão? E isso e aquilo? Todo vídeo que a gente grava, a gente dá as explicações. Não vou explicar isso agora. Se vocês quiserem, percorram aí o canal e vocês vão achar uma playlist onde todas essas questões do salão, do curso de culinária, do curso de inglês, do cabeleireiro, de fazer as unhas, essa mentirada toda que conta em torno da mãe do menino, isso tudo está exaustivamente explicado. Aliás, quero dar um aviso a vocês. Não adianta vir no vídeo comentar: ah, isso e aquilo, assassina. Todos esses comentários são apagados. Já estou avisando aqui, para não falar que é antidemocrático. Que a democracia aqui é democracia pela verdade e não pela falsidade. Já chega. Monique está sendo surrupiada nas redes do Leniel, nas redes das pessoas que a acusam falsamente. Então não vai ser aqui nas nossas publicações que a gente vai permitir que ela seja difamada, porque isso tudo que vocês falam: ah, mas e isso? E o cabeleireiro? E o salão? Ah, ela entregou o menino por dinheiro. Tudo isso está desmentido no processo e tudo isso está com material publicado explicando exaustivamente. Então não adianta comentar, senhoras e senhores, sobre essas questões, que eu vou apagar tudo. Vamos deixar sim comentários que reforçam a verdade da Monique, porque é a verdade da realidade. A Monique não sabia que o filho dela tinha sido assassinado. Ela demorou a descobrir isso porque ela confiava à época no homem com que ela estava morando, que dava uma vida boa tanto para ela quanto para o filho dela, né? E muitas outras questões, né, que não vem ao caso discutir aqui. Então, se você é da mentira, não adianta vir aqui comentar, ser hater, porque seus comentários serão apagados, né? De algumas pessoas conhecidas a gente até salva, porque nós vamos processar essas pessoas. Mas aí continua a reportagem, né?
Diz assim: na carta, o pai da vítima acusa Jairo e Monique de terem abusado sexualmente do seu filho. Olha que coisa horrível isso, gente. E ele chega lá naquela cartinha que ele está escrevendo para o filho, no dia do aniversário do filho, né? Vamos querer acreditar que isso seja uma produção, que é outra desvantagem, né? Monique está lá presa e o pai do menino está aqui virando um vereador com uma produção, né? Ganhando até diploma de curso superior aí, essa coisa toda. Aí ele coloca nessa cartinha para o filho, olha que sordidez. Não consigo tirar da cabeça a ideia de que as marcas em seu bumbum foram causadas pelos abusos cometidos por esses dois monstros. Aí ele chega assim com esse veneno, né? E aí o jornalista ainda fala: denuncia o pai na carta. Isso não é denúncia, isso é calúnia, isso é cometimento de crime, crime contra a honra. Até porque se isso fosse verdade, já estaria na acusação desde o começo. Mas aí o Leniel nos faz esse desserviço. Leniel, o pessoal desatento do sistema judiciário e os meios de comunicação. Aí olha só. Diz a reportagem, que eu também não vou dar ibope para a reportagem que não. Vocês procurem aí. Todo mundo já visualiza essas coisas e acredita nessas mentiras. Então, ó, a polícia... Vamos ver como é que tá aqui. A polícia do Rio nunca chegou a investigar os supostos abusos sexuais sofridos por Henri, apesar de haver uma foto em que o menino apresenta uma assadura nas partes internas das nádegas. A gente nem sabe se existe essa foto, mas diz a reportagem que existe. Infelizmente, as reportagens elas caem nas notícias tortuosas que são publicadas, né? Igual elas caem, por exemplo, naquelas reportagens onde se diz que a Monique estava postando, que ela era proibida de postar, que ela estava em prisão domiciliar, e é tudo mentira, mas os jornais vivem repetindo isso. Não sei porquê. A gente está aí aguardando que jornalistas verdadeiros que consigam e queiram compreender o outro lado que está sendo silenciado, procure a professora Monique. Ela está presa, jornalistas conseguem ter contato na prisão, vão lá tentar falar com ela, né? Aí olha só, segundo Leniel, quando Monique identificou que Henri estava machucado no bumbum, ela ligou para o pai acusando seu sogro de abuso sexual. Leniel conversou com os pais e viu que não fazia o menor sentido tal denúncia. Aí o Leniel agora defendendo os pais dele, com quem ele não tinha uma boa relação, né? Na época, concluiu-se que a assadura poderia ter sido causada pelo uso indevido de papel higiênico. A gente nunca usava papel, né? Vai dizer, a gente nunca usava papel. O Henri era lavado com água após fazer cocô. Perguntei à minha mãe se ela usou papel, mas ela negou. Meu pai nunca deu banho no meu filho, então só me resta pensar que eles abusaram do meu Henri, diz o Leniel. Olha que calhordice desse acusador. Aliás, é muito estranho o sistema judiciário dar a um pai, que também é ex-marido da professora, né, esse direito de violentar uma ex-mulher. Porque o que está acontecendo aí é que esse pai está violentando a ex-esposa, que é a professora Monique, com as licenças da lei, gente. Alguém tem que reparar isso, algum legislador tem que ver isso, tem que colocar limite nessa questão da acusação. Porque, além disso ser uma mentira terrível, ele está inventando as coisas, e eu vou mostrar para você como é que as coisas são inventadas, porque quem publicou alguma coisa sobre isso foi a jornalista Paola Serra, né? E aí, olha o que Paola Serra vai dizer no livro dela, no seu livro publicado em 2021 ainda. Aí a jornalista Paola Serra vai dizer o quê? Em novembro, e ela está falando de novembro de 2020, em novembro, ainda antes de se mudar, enquanto organizava o apartamento, ela, a Monique, né, comprou uma câmera de monitoramento, mas o equipamento permaneceu na caixa e nunca foi ligado. Por quê? Porque as relações, gente, são confusas. E no caso ela comprou aquilo em novembro porque era um apartamento bem equipado, onde as pessoas poderiam ter a opção de filmar as coisas. Só que naquele período ela confiava naquele homem. E que é o crime de uma mulher confiar no seu companheiro até que ele prove o contrário, né? Aí ela vai dizer assim, a Paola Serra continua falando: no dia 30 daquele mês, escreveu às 2h46 no bloco de notas de seu celular: colocação de câmera dentro da casa assistido do celular. Isso aqui nem era ainda para investigar o Jairo, né? Isso era porque ela morava num apartamento onde era possível fazer esse tipo de instalação, né? Qualquer um de nós aqui, investigando ou não alguém, a gente faz essas instalações. Aí ela continua. No mesmo mês, ou seja, em novembro de 2020,
Em um dos finais de semana em que Leniel ficou com o filho, Henri retornou ao Majestic com uma assadura. Aí, a história da assadura tá aqui, ó. O que aconteceu aí, Leniel? Cara, estou chorando vendo anos do Henri. O que aconteceu aí? É interessante que o Leniel põe a palavra bumbum, mas as mensagens pessoais trocadas entre Monique e Leniel, ela usa a palavra anos, porque ela ficou assustada com o que ela viu. E é bom deixar bem claro que o que ela viu foi quando o filho voltou da casa do pai. Ela repetindo a frase, cara, estou chorando vendo anos do Henri. Então, se ela está chorando vendo anos do Henri, não era coisa muito boa que ela tinha encontrado ali no órgãozinho do filho dela, não. Ela pergunta, o que aconteceu aí? Perguntou Monique, irritada. Aí, continua, né? Aí a Paola Serra reproduz essas conversas que é bom lembrar, gente. É bom lembrar da gente ler o resto dessa conversa. É curioso que o celular da Monique está todo exposto, está manipulado. E que a jornalista certamente teve algum acesso privilegiado aos autos, porque até hoje, né, a Segurança Pública do Rio, já passado todos os prazos, não devolveu isso. E há muitas provas interessantíssimas no celular acerca dos seus acusadores. Então a gente sente que tem um conluio aí por parte da Segurança Pública no sentido de prejudicar a Monique. Não está tendo paridade de armas aí. Ela está sendo acusada de maneira sórdida e mentirosa e ela não pode se defender, né? Aí olha só, vamos continuar vendo esse trecho da conversa aqui, ó. O Leniel fala, Nick, não sei, quando ela pergunta sobre o ânus do menino, né? Ele não estava assim, dei banho de manhã, ele não estava assim. De manhã, né? Monique responde, sem comentários, Leniel, de verdade, não estou acreditando. Leniel, Monique, pare de me culpar, eu cuido bem do Henri, não vi isso. Aí a Monique responde, você está irresponsável com o Henri, se o ânus dele está desse jeito, é responsabilidade sua. Após a conversa, aqui ó, após a conversa, ela enviou uma mensagem à pediatra Renata Medeiros, sua prima, pedindo orientações para tratar do filho. E aí ela muda de assunto a Paola Serra, né? Em janeiro, Monique começou a pesquisar as escolas para matricular o Henri. O que é curioso nessas questões todas? É que a jornalista e a escritora, ela coloca essas questões e ao mesmo tempo ela não aprofunda muito o assunto. Ela está ali colocando recortes, né? Sem dar maiores detalhes, mas o pai do menino, estrategicamente, no dia do aniversário do próprio filho, solta mais essa calúnia, essa bomba, e quando na verdade a conversa que a Paola Serra reproduziu no livro dela, mostra que a Monique é extremamente preocupada com o que aconteceu com o filho dela. Ela nem faz acusações, ela apenas diz para o pai do menino que ele estava sendo irresponsável, fora outros relatos extras que a gente não vai fazer aqui, o que eles fazem com a Monique por aí. Fica inventando coisas, deduzindo coisas. Agora, é estranho que esse pai chegue e vai ficar acusando essa mãe de coisas que ele sabe que ela jamais faria contra o filho deles, né? Então, o que a gente precisa compreender é que isso é uma calúnia, que as pessoas precisam aprender a fazer perguntas, não é acreditar em tudo o que é dito, né? Em tudo que é falado, porque o nível de calúnia não para e a gente precisa ser fiel, a gente precisa ser honesto com a verdade. Vocês não precisam gostar da Monique, mas já pensou? Aliás, não precisa nem pensar. A gente sabe que ela é inocente, que ela jamais faria essa maldade com o filho dela, que ela jamais admitiria toda essa covardia que praticam contra o seu pequeno. É muita covardia acreditar que a professora Monique tenha feito qualquer mal ao filho dela, porque ela foi a única mãe que ele teve, uma mãe presente. Hoje aí o pai está falando, né, que é um pai presente, tudo, mas ele não era isso tudo quando o Henri vivia, não. Então hoje ele sente saudade, ele tem o direito de sentir saudade, direito ao luto. Ninguém o está acusando de ter cometido crime contra os filhos, contra o filho. Nós o acusamos de estar cometendo crimes contra sua ex-esposa, que é uma mulher digna, e aí ele, sei lá por quais motivos, fica fazendo essas injustiças contra a mulher que cuidou tão bem do filhinho deles. Então, gente, que a gente possa, né, ser coerente, que a gente possa procurar a verdade, que a gente possa procurar
não aquilo que a tradição diz, aquilo que está totalmente embasado em mentiras, né? Com toda licença aí, os jornalistas ficam reproduzindo coisas que foram passadas para ele de maneira tortuosa, que não corresponde à verdade dos autos, nem à verdade do processo. Então é muito pesado, é muito penoso chegar e dizer que a mãe abusou do filho 3 anos depois, né? E eles ficam inventando essas questões, porque todo mundo sabe do amor que a Monique nutria pelo seu pequeno. Todo mundo sabe da responsabilidade que ela tinha, né, de como nós temos testemunhos de pessoas falando, olha, já vi várias vezes a Monique voltar do que ela estava fazendo para ficar com o filho na brinquedoteca, e eu tinha ela como um modelo de uma mãe. Dizem moradores, inclusive, do Majestic, onde ela estava morando nos últimos dias com o filho dela. Aí vem esse pessoal todo e faz essa acusação. Queria só que vocês pensassem o seguinte: por que mesmo Monique está presa? Monique está presa para que essas acusações sejam feitas e não sejam rebatidas. Nós aqui, seus apoiadores, né, nós não somos da defesa. A defesa está tendo a estratégia dela lá, que é mais discreta, que é mais silenciosa. Agora, nós somos humanos e a gente não pode aceitar que sejam feitas essas acusações sórdidas contra uma pessoa que a gente sabe inocente e que ninguém vá se pronunciar. Não é possível uma coisa dessa, isso é um absurdo. Então, por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho fraco, pequeno. Não temos as tecnologias do Leniel, né? Não temos as empresas que estão bancando toda a produção dele, toda a calúnia que ele faz contra esse. Sabemos que ele é um pai de luto, mas ele é um pai de luto que não respeita o luto da ex-esposa, que está sendo acusada de maneira falsa. A Monique está presa porque tanto jornalistas quanto o Poder Judiciário e até a maioria de vocês que nos assistem pensa assim: ah, isso é um crime do casal. Isso não é um crime do casal, né? O que tem rastros e laços de ter cometido o crime é o Jairo, que está lá preso e vai ser devidamente julgado. Agora a professora Monique, ela é apenas acusada, porque não se provou nenhum crime e ao mesmo tempo provou-se completamente a inocência dela. Então vamos criar um pouco mais de consciência, vamos nos perguntar por que a gente tem uma necessidade de acusar uma mulher completamente inocente, né? Essa história de ela sabia disso, ela sabia daquilo, ela não sabia de nada, mas isso eu não vou responder aqui para vocês agora não. Passei lá pelos vídeos, pelos vários vídeos que a gente produz desde 2021, que todas essas perguntas que vocês acham que não foram respondidas estão devida e exaustivamente respondidas. E essa mentira sórdida de falar que Monique e Jairo possam ter violentado sexualmente o Henri, isso aí só mostra o tanto que os acusadores é que são sórdidos, os acusadores é que estão precisando ser investigados. Quem diz uma coisa dessa no dia do aniversário do próprio filho precisa urgentemente ser investigado. Igual eu já falei, nós não somos a defesa, nós não sabemos o que a defesa vai fazer em relação a isso, mas nós somos cidadãos e nós estamos indignados com essa falsa e terrível acusação e a Monique lá presa sem poder dizer de fato o que aconteceu aqui fora. Mas eu desafio alguém aí que tenha poder, autoridade para procurá-la dentro do presídio, vá lá saber dessa história, vá fazer uma reportagem honesta, né? Ela já explicou que lá no começo das investigações, quando ela deu entrevista ao Cabrini, por exemplo, ela não sabia que seu filho tinha sido assassinado, e naquela época ela nem admitiria que isso pudesse ter acontecido, dado que ela era uma mãe presente, e nem imaginava que aquele cara que estava lá nas entrevistas com ela fosse o principal suspeito. Ao mesmo tempo em que Monique aparecia nas entrevistas junto com o Jairo, a defesa, usando o argumento da estratégia de defesa, a tinha proibido de ver notícias dos jornais. Então, enquanto a gente estava vendo quem era Jairo, a Monique não sabia quem era o Jairo, e aí a defesa fazia a Monique parecesse criminosa com isso tudo. Ela explicou isso tudo para a juíza no dia do seu longo depoimento de mais de 9 horas, né? E as pessoas continuam acreditando nessas mentiras aí de falar que ela molestou o próprio filho. Gente, tudo que a gente deseja é justiça. Inclusive justiça, que a justiça possa recair contra essas pessoas que estão crescendo politicamente, financeiramente, pessoalmente, em cima dessas calúnias feitas contra a professora. Muito obrigado pela sua atenção. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo
e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.